Pessoal, aqui é o André Moreira, do Portal Inteirinho. Estamos continuando com as entrevistas com os pré-candidatos a vice-prefeito. Hoje estou aqui com o Claudinho do Som, que aceitou participar com a gente aqui. Claudinho, muito obrigado por você ter aceitado. Fique à vontade para você agradecer, falar alguma coisa. André, eu que agradeço o seu convite por estar aqui hoje, nesse momento. Agradeço pelo espaço que você está cedendo para nós nesse momento de pré-campanha. Quero aproveitar, André, agradecer também a minha família, minha esposa, meus irmãos, meus primos, família toda em geral, que sempre me apoia conforme as nossas decisões. E agradecer também todos aqueles que estão nos acompanhando e todos aqueles que sempre confiam em nosso trabalho em prol do nosso município. Muito obrigado a você, André. Muito bem. Uma observação, como eu falei, o Claudinho do Som, ele é pré-candidato a vice-prefeito junto com o senhor Rafael, que é ex-prefeito aqui da cidade também. É isso mesmo? Isso mesmo, André. No qual também queria já deixar aqui um agradecimento também pela confiança do Rafael, porque na escolha de um vice, né? Somos o pré ainda, mas o prefeito ele tem que escolher uma pessoa da sua confiança, uma pessoa que possa estar disponível a ajudar o município. Então, já deixo aqui os meus agradecimentos pela confiança também da pessoa do Rafael que teve com a minha pessoa. Muito bem, vamos para as perguntas. Nossa primeira pergunta é uma apresentação inicial. Claudinho, fale um pouco sobre você. Quem é o cidadão Claudinho do Som, pré-candidato a vice? André, Claudinho do Som, um pai de família, casado com Mônica, pai de 2 filhas do meu casamento e um filho que nasceu aí há 2 meses. Também tenho uma filha que antes do meu casamento, hoje um exemplo de filha, que é psicóloga e tem um trabalho brilhante aí no Alto Tietê, um trabalho voltado às crianças especiais com terapia com animais. E para mim hoje é um orgulho. E sou morador da zona rural, nascido e criado no bairro da Barra, onde estou até hoje, e onde nasceu, na verdade, esse político, né? Da minha família, eu sou o único político que venho aí ao longo de mais de 20 anos voltado à política. Venho hoje como pré-candidato a vice-prefeito, mas vou disputar, na verdade, a 6ª eleição, ou seja, envolvido na política já há um bom tempo. Minha primeira candidatura de vereador, eu fiquei suplente e naquela ocasião eu tive a honra de assumir por alguns meses a Câmara Municipal, onde já desenvolvi alguns trabalhos naquela época. Aí na segunda candidatura eu fui o 8º candidato vereador mais votado, perdi por causa do partido. E aí perdi a 3ª novamente, muito bem votado, e na 4ª eleição consegui chegar como vereador à Câmara Municipal. Eu até fiz algumas anotações aqui no caderno de alguns dos trabalhos muito importantes que eu fiz na Câmara, para eu não falar muito, mas falar o principal dos meus trabalhos ao longo desses 4 anos de vereador pela Câmara Municipal. Foi de que ano a que ano? Foi de 2017 a 2020. 2017 a 2020. 2017 e 2018, André, nós fizemos um trabalho 100% voltado à situação estradas rurais,
busca de recursos para a saúde, para a infraestrutura. 2018 também fizemos um trabalho forte para que fosse incluído no PPA e na Lei Orçamentária Anual valores para ser investido na causa animal. Isso teve retorno a partir de 2019, mas foi um trabalho muito forte em 2017, 2018. Uma fiscalização em obras, na qualidade de merenda, na zona rural. Até hoje existe alguma demanda com relação a melhorias de transporte escolar voltados a alguns ramais que hoje as crianças ainda sofrem porque não conseguem o transporte até a proximidade da sua casa. Fizemos um trabalho bem rígido com relação a isso. Em 2019, eu fui o gestor da Câmara como presidente da Câmara. Em 2019, logo que eu assumi a Câmara, eu já iniciei com os trabalhos com o plano de carreira da Câmara Municipal, dos servidores da Câmara Municipal. Foi um trabalho de 12 meses. Consegui concluir esse plano de carreira nos últimos dias do meu mandato. Inclusive, eu não consegui sancionar o plano de carreira. Quem sancionou foi o presidente de 2020, no dia 2 de janeiro. Porque foi um projeto de muita acirração política, na verdade, e ao longo de 2017 até 2019, fizemos diversas cobranças ao Poder Executivo que fizesse um plano de carreira dos servidores da Prefeitura. Que hoje nós vemos aí alguma situação de percas de benefícios, cargos até de funcionário, voltado ao quê? A falta desse plano de carreira. E se esse plano de carreira tivesse acontecido, o plano de carreira dos funcionários da Prefeitura tivesse acontecido ao longo do tempo, hoje os funcionários não estavam enfrentando o que eles enfrentaram agora recentemente, né? Vieram enfrentando algumas situações, não recentemente, mas ao longo desses anos. Então, isso para mim foi uma honra muito grande de ter abraçado essa causa e ter concluído esse trabalho e deixado o plano de carreira dos servidores da Câmara redondinho. E também, André, fiz diversos trabalhos na Câmara. Aquela cobertura da entrada do plenário, quando eu fui presidente em 2019, quando chovia, caía muita água ali, fizemos a reforma. Fizemos também um planejamento, um projeto para o móveis embutido para organização de documentos, que a Câmara é um espaço pequeno e necessitava muito de uma organização. E nós fizemos isso também. Fizemos compra de equipamento de som, fizemos todo o trabalho que a Câmara precisava ser feito em apenas 12 meses. Criei a página do Facebook para a transmissão das sessões ordinárias e extraordinárias, mostrando o que, André? A transparência do Poder Legislativo. Inclusive, consegui até publicar as sessões ordinárias e extraordinárias pela rádio comunitária, por 6 meses. E depois, por algumas situações particulares da rádio, conforme alegado à época, foi interrompida essa transmissão. E eu confesso que essa transmissão, ela foi muito importante ao longo desses meses, porque muitas pessoas querem até hoje acompanhar os trabalhos dos políticos, do Poder Legislativo, Executivo, mas muitas vezes em muitos lugares não pega a internet, ou até mesmo a pessoa não tem um celular ou um meio de acompanhar pelo Facebook, pelo site oficial da Câmara. Então, eu fiz um trabalho voltado pensando também nesse povo da zona rural, povo mais humilde, para que ele pudesse estar acompanhando de perto o trabalho do Poder Legislativo. Então, eu fiz isso também.
E ao longo desse tempo, desses 4 anos até 2020, fui autor do projeto de lei da mão de obra local. Esse projeto de lei foi uma polêmica muito grande, inclusive anulado até na justiça, né? O gestor municipal denunciou esse projeto, que já estava aprovado pela Câmara. E esse projeto ele dizia o seguinte, André, que todas as obras públicas, ela obrigaria que o município, junto à empresa, o município cobrasse da empresa 70% da mão de obra não especializada, ela teria que ser contratada do município. Sim. Esse projeto de lei eu busquei todo o conhecimento dele na prefeitura, Câmara, desde o início da discussão desse projeto na Câmara Municipal de Ilhabela, até a execução das obras. Então, hoje eu tenho documento de conhecimento de tudo, desde quando iniciou esse projeto na Câmara, parecer contábil, parecer jurídico, até a sanção do Poder Executivo à época. E ele... Outras cidades funcionam. Eu busquei o modelo da Prefeitura de Ilhabela, mas nós sabemos também que São José dos Campos também funciona, a Prefeitura de Caraguatatuba também funciona, e cada cidade ele tem o seu percentual que exige das empresas que prestam serviço no município. Entendi. Na Prefeitura de Ilhabela eu tive a honra até de conversar com um dos empresários que prestava o serviço para a Prefeitura, para saber se esse projeto geraria gastos para a empresa, se era bom ou era ruim, e eu só recebi elogios desse projeto lá. E eu fiz questão de trazer esse projeto para Salesópolis, mas esse projeto ele foi anulado por inconstitucionalidade. Não sei por qual motivo da prefeitura da nossa cidade não mostrar interesse em aplicar essa lei, né? E porque eu entendo que esse projeto de lei ele ia obrigar das empresas que prestam serviço no município a trabalhar com um funcionário 100% correto, registrado em carteira, porque possivelmente, eu acho, como tirei essas dúvidas também lá na época, o Tribunal de Contas ele tem que acompanhar e fiscalizar a aplicação da lei. Então, se essa lei fosse fiscalizada pelo tribunal, teria que os funcionários que trabalham na empresa teria que estar registrado e trabalhando tudo dentro da lei, conforme a lei trabalhista. Então, não sei se isso foi um dos motivos para anular essa lei, porque eu entendo que a gente ouve todo político falar em geração de empregos e qualidade de vida, mas geração de empregos tem que partir de nós políticos no município, conforme a realidade do município. Cidade de Ilhabela é estância turística como a nossa cidade. E nós sabemos que aqui em Salesópolis é o quê? Ou você foca em geração de empregos baseado no turismo, ou é a lenha, ou é o carvão, ou é obras. Então não tem muitas outras opções. E eu achava esse projeto muito interessante, por quê? Por ser uma cidade estância turística, igual à cidade de Ilhabela, e a gente sabe que sempre tem obras públicas. Sempre ou está construindo, ou está reformando. Então a gente vê isso, visivelmente na cidade, que a cidade sempre está em obras. Então era um momento da gente mostrar assim, o nosso privilégio de desenvolver um trabalho voltado a essas obras, gerando empregos, mais empregos do nosso município. E isso, claro, não tirando o direito das empresas, está colocando, por exemplo, o seu engenheiro, que já acompanha a empresa em várias cidades, ou um mestre de obra. O cargo executivo da empresa, no caso, ele não enquadraria nesse projeto. Sim. Também, André, tive a honra também de ser o autor do projeto de lei que limita a soltura dos fogos de artifício, né, os decibéis que fala. Acho que essa lei, recentemente, ela foi passada por alguma adequação, alguma melhorias,
mas na época, junto das mães das crianças especiais, crianças autistas, que é normalmente de ter mais sensibilidade auditiva, também representante da causa animal, e pensando também nos idosos, acamados, e esse projeto foi um projeto, eu acredito que foi de grande importância, suma importância para a nossa cidade, e nós temos um número até grande de crianças que necessitam desses cuidados voltados a eles. Então, eu também tive a honra de ser o autor desse projeto de lei. Isso tudo, André, ocorreu até 2019. E para concluir essa fala de gestor da presidente da Câmara, com todos os trabalhos que eu fiz no ano de gestão, eu ainda devolvi quase 500 mil reais aos cofres públicos nos dias finais da minha gestão. Foi um valor, André, até aquele momento, um marco histórico da Câmara Municipal, que nunca tinha devolvido esse valor. Esse valor é uma economia que a Câmara fez, você devolveu. Exatamente. Nós tinha diversas situações, com apontamento do tribunal, com o uso do carro oficial da Câmara. Eu fiz todos os cortes necessários que precisava ser feito para eu não correr risco e também para fazer o que é correto. E esse corte do uso do carro também trouxe benefício para a Câmara, ou qualquer outro gasto que o presidente até poderia fazer, mas a gente entendia que teria outras situações da gente se preocupar, até mesmo nessa economia do dinheiro, que o presidente tem que devolver para a prefeitura, para que esse dinheiro possa ser usado no que o próprio vereador sempre cobra na Câmara, que é melhorias para estradas rurais, uma melhoria na saúde, uma contratação de um médico, uma compra de medicamento. Então, todo esse corte que eu fiz foi pensando nessa situação. Inclusive, nos últimos dias da minha gestão, para encerrar a minha gestão, eu fiz a devolução do prédio da Câmara, dos gabinetes que eram alugados, que muito pouco era usado pelos vereadores. Essa economia, ela veio aparecer na gestão seguinte, a partir de 2020, né? Cortando os gastos do aluguel, água, luz, despesas com materiais de escritórios, porque cada gabinete tinha seu computador, tinha impressora, enfim, todos os gastos de um escritório, né? Então, essa economia eu acredito que foi importante para o município, porque todos os vereadores usavam o prédio da Câmara, atendia na sala dentro da Câmara. Então, a gente entendeu que aquele prédio também era alugado, era um mau uso do dinheiro público. Sim. Então, não tive medo de fazer todo o trabalho que teria que ser feito por um gestor e presidente. E talvez foi até isso que não consegui ser reeleito presidente para 2020, por um voto. Mas para mim foi uma honra muito grande ser o gestor daquela casa, e com 3 meses após a entrega da gestão da Câmara, minhas contas veio aprovada pelo Tribunal de Contas. Então, para mim, isso foi uma honra muito grande. Muito bem, Claudinho. Vamos para a próxima pergunta. Vamos para a nossa próxima pergunta. Claudinho, por que você aceitou ser pré-candidato a vice? Como você pretende colaborar com o prefeito para garantir uma administração eficiente e harmoniosa? André, como eu falei, estou na política já disputando 6º mandato, 6ª eleição, assim dizendo, né? E ao longo de todo esse tempo, eu sempre tive ao lado do Rafael. Rafael foi prefeito 2 vezes, foi vice-prefeito também na sua primeira candidatura aqui em Salesópolis, e eu sempre tive ao lado dele. Então acompanhei muito os trabalhos do Rafael desde o início dessa trajetória política,
E o que mais me chamou assim a atenção, até um privilégio para mim, de ser escolhido pelo Rafael para ser seu vice, até tenho dito para ele se não tinha um outro nome melhor para ser o vice dele, porque para ser o vice, ele tem que estar bem preparado para trabalhar os 4 anos junto. Ele tem que ter disponibilidade para ser vice-prefeito, ele tem que ter o tempo dele disponível para trabalhar pelo povo. Porque não adianta a pessoa ser vice-prefeito e não querer abraçar a causa para ajudar o município. O desafio é grande. No dia a dia, o prefeito vai ter as suas questões burocráticas para estar resolvendo, ele não vai poder estar atendendo ao povo todo dia. E na minha visão, o vice-prefeito ele tem que estar ali. Tem que estar ali ao lado do prefeito todo dia, desenvolvendo o seu trabalho. O prefeito não pode estar resolvendo tal coisa, ele vai resolver o que ele puder resolver, sempre dialogando e sendo transparente um com o outro, para que o vice possa estar preparado sempre. E no qual eu agradeço essa confiança do Rafael por mim. Então, eu não pensei 2 vezes quando o Rafael me chamou para ser o vice dele. Para mim foi um privilégio muito grande. Como eu falei, a honestidade do Rafael, o caráter do Rafael e o potencial que ele tem, o conhecimento que ele tem. Porque nós sabemos que a nossa cidade ainda tem muitas situações burocráticas para resolver. E um candidato a prefeito, ele tem que estar, como se diz, ele tem que estar preparado com conhecimento para ele, no dia a dia, focar nessas questões burocráticas, por exemplo, como o Rafael, o pai da lei específica, vamos se dizer, Rafael quem abraçou essa causa no Alto Tietê e Cabeceira para desenvolver um projeto para regularizar toda a situação de Salesópolis nos loteamentos, que se dizia à época clandestino, com placas de embargo judicial, todos os dias ações e mais ações para tirar o sossego dos moradores onde estava naqueles loteamentos, que hoje são beneficiados. Então, uma das causas principais é isso daí, a honestidade do Rafael, o potencial que ele tem e o trabalho que ele tem feito por Salesópolis. Então, eu não poderia desperdiçar essa oportunidade e de reconhecer tudo que ele já fez por Salesópolis e o seu potencial que ele tem para nós poder fazer muito mais para Salesópolis. E você acha que você vai contribuir, vai conseguir trabalhar junto para a cidade? O André, por que eu estou perguntando? Tem casos de vices que às vezes quase que não aparece, não trabalha, não tem disponibilidade, ou alguns outros afazeres, né? Eu acho que é importante um vice atuante. Sim, eu acho, André, que eu não vou ter dificuldade e problema para desenvolver um trabalho ao lado do Rafael, até porque o Rafael, a primeira vez que ele perdeu a eleição depois de ter sido prefeito, ele perdeu para o vice dele. Depois ele ganhou do vice dele. Depois ele perdeu novamente para o vice dele, que está até hoje terminando a sua gestão hoje aí, que era vice do Rafael. Então, se os 2 vices do Rafael, eles venceram eleições, ganharam a confiança da população para ser o prefeito de Salesópolis, é porque o Rafael deu toda a autonomia, carta branca, para que eles pudessem fazer o melhor pelo povo da nossa cidade. Eu entendo assim, porque dificilmente um político ele vai conseguir ser eleito se ele não tiver um trabalho. E o trabalho da política é no dia a dia. O político ele tem que desenvolver o seu trabalho todos os dias, para que você consiga ganhar a confiança do povo, do seu eleitorado. E com o Rafael, eu acredito que não vai ter esse problema. Ele vai deixar eu trabalhar. A gente tem vários projetos que fez parte do programa da última eleição que disputei, até não citei aqui, esqueci,
né, que fui candidato a prefeito, a última eleição. Então, o Rafael já abraçou também algumas causas que nós colocamos no nosso programa de governo lá, para que a gente possa trabalhar em conjunto, com diálogo e sem rasteira. E Salesópolis ele tem uma tradição de vice da rasteira no prefeito. Eu acho que isso que não pode acontecer, porque isso cria um atraso em muitas situações que está em andamento, acaba ficando para trás, deixando de concluir. Então eu acho que o vice-prefeito ele tem que trabalhar junto com o prefeito e sem rasteira, é o que eu acho. Muito bem, Claudinho. Vamos para a próxima pergunta. Nossa próxima pergunta é sobre questão social e saúde. Claudinho, como você analisa a situação atual e o que deve melhorar no serviço de saúde e o atendimento às questões sociais no município? Bom, André, são dois temas muito relevantes e dois temas onde hoje a demanda necessita, exige de nossos políticos uma atenção bem maior. Começar falando pela saúde. Hoje nós acompanhamos aí diversas situações de famílias na zona rural, famílias que necessitam muito do atendimento público, uma carência muito grande no atendimento básico. A gente vê que falta um pediatra para atender as crianças, falta um ginecologista para o atendimento da mulher, falta atendimento no geral, na cardiologia. A gente vê que está carente de tudo. Distrito Nossa Senhora dos Remédios, hoje não tem um médico para atender. Uma carência muito grande. E eu vou citar aqui a gestão do Rafael, a última gestão dele. O distrito tinha médico, o distrito tinha atendimento. Eu até tenho o costume de dizer que nós não... Eu acho que difícil superar todos os problemas da saúde. Eu acho que vai ser um pouco difícil, porque a demanda é muito grande. Mas da forma que está hoje, é um descaso muito grande, André. Então nós precisamos de melhorar no atendimento com médico, com especialidade. Santa Casa de Salesópolis, a última gestão do Rafael, tinha laboratório. E hoje, como que está? Na conversa com o Rafael, já acertamos os ponteiros. Se nós, assim que nós oficializarmos a nossa candidatura, e se vencermos, a Santa Casa, André, tem que ter lá um armário lá de medicamento que tem no posto de saúde, para estar atendendo aquela família que vem da zona rural, a partir do horário que o posto está fechado. Muitas vezes vem a pé, não tem R$1, não tem uma condução para poder chegar até um atendimento, e muitas vezes o médico vai ali receitar um remédio para ele, um dipirona, ou qualquer um antibiótico que tem no posto de saúde, e ele vai voltar sem nada para casa. Então esse medicamento ele tem que ter ali na Santa Casa, para que o próprio médico atenda aquele paciente e dê o medicamento para ele levar o remédio para ele tá tomando aquele medicamento e resolver o problema dele. E isso, eu acredito que é um atendimento digno, não vai custar nada para o município. O próprio médico atende o paciente, dá o remédio para ele levar para casa e já dá a baixa ali no seu relatório ali do medicamento que está saindo. Nós vemos também na questão do transporte dos pacientes. Precisa de uma transformação disso aí. Paciente que faz um tratamento de câncer, hemodiálise, ter que usar um carro saindo 3, 4 horas da manhã para ser atendido no final da tarde. Isso é um descaso, é um desrespeito.
Então, nós conversamos bastante, o Rafael está bem ciente disso, o Rafael tem um coração muito bom, ele é um ser humano que se põe no lugar do próximo que necessita. E a nossa cidade é uma cidade carente, uma cidade de pessoas humildes, de pessoas que necessitam de político que realmente goste de servir e não de se servir com a política. Com certeza. Então, eu acredito que isso é o básico, isso que nós estamos falando aqui é o básico. A demanda é grande, a demanda é muito grande. Eu sei que tem muitas outras situações que tem que ser melhorado na saúde. Hoje nós vemos a maioria das cidades hoje com UPA. Um posto de saúde, por exemplo, ele pode ser transformado numa UPA, ter todo o atendimento que a população precisa. A nossa Santa Casa hoje, ela encontra da forma que o Rafael deixou no seu último mandato. Uma intervenção que não foi concluída. Então tem que ter esse olhar voltado à Santa Casa para concluir todo o trabalho que ele fez lá atrás para evitar que a Santa Casa fechasse. Então, como que está a situação hoje? A mesma empresa que presta o serviço de atendimento à população hoje, que é a empresa do Dr. Humberto, no qual a gente agradece até pelo trabalho do Dr. Humberto com toda a sua equipe que tem feito pelo município de Salesópolis, mas é uma contratação que foi feita lá no mandato do Rafael e está até hoje. Então, por mais que nós temos os problemas na saúde, a gente sabe que os problemas não é devido aos servidores, os profissionais. A gente sabe que eles trabalham arduamente, fazem milagre com o que tem para prestar um atendimento digno à população. Então, eu enxergo que a saúde é um dos pilares principais da administração pública. É o que mais a população precisa. Então, não podemos fechar os olhos, temos que dar uma atenção grande. Quando fui vereador, tive a honra de trazer vários recursos para custeio da saúde, compra de medicamento. Então, para mim, eu acho que é um trabalho que nunca vai chegar ao fim. Você tem que trabalhar, e sem esperar que a saúde, por exemplo, vá ser uma situação, como se diz algum político, um saco sem fundo. Não é saco sem fundo, não. É uma situação, um dos pilares que a população vai precisar no dia a dia. Hoje nós estamos aqui bem, de repente, do nada nós precisamos de um atendimento de emergência, de urgência, e nós vamos correr para onde? O ponto mais próximo, nossa Santa Casa. Então, nós temos que ter um olhar diferenciado, temos que dar toda atenção, correr atrás de tudo que for possível para nós manter a saúde uma qualidade mais digna para a população. E na questão social, o André, questão social, quando falo assim, social, do prefeito Rafael, eu falo na pessoa da Paula Tenório, da esposa do Rafael. Que aonde você vai, principalmente nos bairros rurais, se for fazer uma visita em famílias mais carentes, um pouco que necessita do poder público voltado à questão social, você escuta falar o nome da dona Paula. Porque fez um trabalho de exemplo no nosso município e que tão fácil não vai ter outro igual. Tão fácil não vai ter outro igual. Fazia diversos eventos sociais para ter o que a população que procurava ali no Fundo Social, um medicamento, um atendimento médico que não tinha na rede pública, cestas básicas, enfim, tudo que uma assistência social necessita. A dona Paula corria atrás de todos os jeitos, buscava parceria para ter o que a população precisava no dia a dia ali. Então, na questão social, primeiramente eu lembro assim, quando você fala no social, lembro no nome dela, dona Paula, porque ela sabe como faz e pode dar aula para nós. Ela pode dar aula para a gente.
porque eu acompanhei de perto, fui parceiro dela em vários eventos que ela fez à época, quando estava como primeira-dama. Então, tem todo o meu respeito e também vai ter o meu apoio, com toda certeza, para desenvolver um trabalho ainda melhor, pensando nas famílias carentes, nas famílias que necessitam do poder público através da assistência social. Também a gente sabe que a assistência social, eu acho que deve desenvolver algum projeto de cursos para atrair aquelas famílias de baixa renda a buscar um meio de melhorar a sua renda, de desenvolver, né, desenvolver alguma coisa que possa melhorar a sua renda também. Sim. Eu acho que isso é importante, importantíssimo. Nós temos também a questão do leite que é distribuído para as famílias. No meu plano de governo passado, quando fui candidato a prefeito, eu coloquei lá que se eu fosse eleito, nós íamos buscar uma forma de criar um programa ali, o Leve Leite, para a zona rural, para as famílias que não têm condições de vir retirar um saquinho, 1 litro de leite no Fundo Social. Pensa bem, o morador lá do bairro dos Pintos, do Ribeirão do Pote, Barro Amarelo, ele necessita de 1 litro de leite para o seu filho e ele não tem como vir até a cidade buscar. Aí nós temos a comunidade do bairro, ou alguns bairros têm associações, enfim, essas antigas escolas estão desativadas, fechadas, algumas, que pode ser um ponto para estar levando essa ajuda a essas famílias que necessitam. Distribuir o leite para a família da zona rural. Eu acho que é uma das coisas também muito importantes para essas famílias. E isso eu conversei bastante com o Rafael, Dona Paula, e tudo isso, se Deus permitir, acho que vai ser uma das nossas ações à frente do Fundo Social, trabalho social, né? E como eu falei, a gente sabe que existem muitas outras demandas em todos os setores. Mas não adianta nós chegar aqui e prometer coisas acima do básico, sendo que o básico não tem. Sendo que o básico não está sendo oferecido. Então, acho que nós temos que ter humildade e falar as coisas que estão no nosso coração. Não adianta eu chegar aqui com um monte de intenções, mas é fora da realidade do nosso município. Sim. Não adianta, não vai resolver nada. Eu vim aqui prometer um monte de coisas, sendo que eu sei que eu não vou cumprir 10%, não vai adiantar nada. Então nós sabemos que o município ele é carente de pequenas coisas. E essas pequenas coisas se tornam grandes na vida de muitas famílias. Então eu acho que o principal é isso. A gente desenvolver um trabalho simples, mas na realidade do município e na realidade do nosso povo. Muito bem. Nossa próxima pergunta é sobre os principais problemas da cidade. Claudinho, na sua opinião, hoje, qual é o maior problema que nossa cidade tem? O que você acha que deve e pode ser melhorado? Bom, André, nós já falamos aqui da situação crítica da saúde, nós já falamos da situação social. Existe uma demanda muito grande para nós poder oferecer o mínimo aos nossos cidadãos. Então, nós já falamos de toda a situação aqui, né? Falta de médico, medicamento, no social, tem que melhorar muito, bastante coisa tem que ser melhorada. Mas também nós não podemos deixar de falar sobre a geração de renda, geração de emprego. Hoje, a gente vê em Salesópolis quantas serrarias abriu após a sanção da lei específica. Como eu falei aqui, o Rafael é o pai dessa lei. Permitiu a abertura de serrarias,
regularizadas, permitiu forno de carvão regularizado. Hoje, se a pessoa quiser buscar regularização, hoje permite, a lei permite. Nós sabemos que Salesópolis tem uma demanda muito grande para isso. O eucalipto sempre foi o fomento de Salesópolis, né? Então, a gente vê que hoje as serrarias, elas já estão oferecendo as madeiras serradas, preparado para começar a montar o pallet aqui. Daqui a pouco você vai ver a fábrica de pallet, né? Então, é uma coisa importante, mas nós temos que dar o apoio, porque é geração de emprego. Nós vemos hoje empresas de Mogi das Cruzes que não quer dar emprego para um jovem da nossa cidade, por causa do preço de uma passagem, por causa do transporte. Então, nós temos que brigar muito para conseguir fazer essa geração de emprego no nosso município. Brigar com as empresas de fora, para que nós consiga melhorar esse valor de transporte, para que as empresas de Mogi das Cruzes e outra cidade possam oferecer o emprego para o jovem da nossa cidade. Eu, por exemplo, André, quando deixei a política em 2020, eu passei a revender o quê? Carvão e lenha ensacada. E hoje o sustento da minha família eu levo através disso. Eu tenho um trabalho voltado a várias pessoas que faz o carvão, e tem essa madeira ensacada. Então eu tenho um compromisso a mais até para desenvolver um trabalho junto com o Rafael, para dar mais conforto e tranquilidade para essas famílias. Porque hoje eu sei de perto e conheço de perto o tamanho do sofrimento que esse povo tem para ele ganhar o sustento dele, o pão de cada dia. E quando o Rafael elaborou a lei específica e teve a aprovação dos deputados, tudo, sanção do governador do estado, isso foi uma vitória muito grande para a nossa cidade. Porque quantas e quantas vezes nós vimos fiscalização ambiental batendo na porta da casa dessas famílias, tirando o sossego deles, que era a única coisa que eles tinham ali para fazer, para ganhar o sustento dele e da família. E depois da lei específica, tudo isso mudou. Só que precisa ainda mais de um amparo do poder público para dar uma tranquilidade definitiva para esse povo. Para que não venha em breve aí uma outra situação que possa tirar o sossego deles. É isso que nós não podemos deixar acontecer. Então, o regulamento disso daí, e tem que ser como? Eu entendo como você vai permitir que uma família vá lá fazer toda a regularização, sendo que o que ele ganha, muitas vezes ele não vai conseguir fazer aquela regularização. Então, o município deve ter um corpo técnico para oferecer a regularização para quem deseja regularizar o seu negócio, trabalhar com tranquilidade, ter um selo do seu produto, o selo de inspeção municipal. Quando eu tive lá vereador, eu fiquei 4 anos batendo na tecla com o Poder Executivo para finalizar um plano que o Rafael deixou pronto para ter esse selo de inspeção municipal. Para poder fazer, por exemplo, uma linguiça com o selo para poder entrar no mercado, um doce caseiro com o selo, pode até ser o carvão com o selo da inspeção vegetal, aí, um selo aprovado pelo meio ambiente, um padronizado, para a gente poder vender nas grandes redes de mercado. Então, eu acho que a geração de emprego para o nosso município também é uma das urgências que tem que acontecer, porque a nossa cidade é muito carente de emprego. Salesópolis, a maioria das famílias trabalha no quê? Na lenha e no carvão. E agora as serrarias, né, que cresceu bastante a quantidade de serraria. Então eu acho que o município ele tem que ter um olhar diferenciado com isso. E depois o turismo, que também pode ser um meio de geração de emprego,
pode ser criado, né, algumas situações para fortalecer emprego voltado ao turismo. Só que para isso tem que ter políticas públicas envolvendo a população do modo geral, não deixando essa geração de emprego focada ali em meia dúzia de pessoas. Aí nossa cidade não destrava a questão do turismo. Ela vai ficar amarrada em torno daquilo ali e nós não vamos ver comerciante, por exemplo, da nossa cidade, podendo desfrutar do turismo. Ah, o turista vem aqui, ele não pode gastar ali, ele não pode comprar ali. Isso aí são coisas que não pode acontecer. E se você abre as portas do comércio de modo geral, para o turista, você está fortalecendo a geração de emprego. Você está fortalecendo o próprio comércio, que investe na cidade, gera emprego e ajuda o município. Então, eu acho que uma das situações que temos que trabalhar bastante também é essa questão aí. Além de tudo que nós já falamos, né? Questão da saúde social, não podemos esquecer da geração de emprego, que é uma situação preocupante também na nossa cidade. A gente vê nossos filhos, parentes se formando e ter que ir embora da cidade para ir em busca de o retorno do que ele fez, do estudo que ele labutou para ele conseguir concluir, se formar e depois ter que ir embora da cidade, não poder contribuir com o município. Então eu acho que tem que abrir portas, tem que trabalhar bastante em vários setores para que nós possamos fazer uma gestão a nível da nossa população, do que eles realmente precisam. Muito bem, Claudinho. Vamos para a nossa próxima pergunta. Nossa próxima pergunta é sobre condições das estradas rurais. Claudinho, você acredita que o atendimento e as condições das estradas na zona rural do município pode ser aprimorado? André, eu sou nascido e criado na zona rural, como já falei aqui, morador do bairro da Barra. As condições das estradas rurais, André, ela devem ser aprimoradas. Ela necessita de melhorias, mas não só no ano eleitoral. Nós estamos cansados de ver alguma maquiagem no ano eleitoral. Nós sabemos que a economia do nosso município, ela gira em torno do quê? Serraria, eucalipto, carvão. E gira no quê? Tudo num caminhão. Hoje, para você manter um caminhão, quem tem caminhão sabe o que eu vou falar aqui. Não é fácil. Custa muito alto para você manter um caminhão. Ou seja, você tem um caminhão para escoar o seu produto da zona rural, seja o carvão, a lenha, madeira da serraria. Nas condições das estradas que nós vemos ultimamente, quase que o dono do caminhão pensa em parar de trabalhar. Porque você não consegue andar com o caminhão. É molejo, é embuchamento, é gasto com combustível a mais, enfim. Uma situação bem crítica. No momento, nós vemos que a prefeitura tem hoje uns maquinários até novos, a se dizer. Alguns estão dizendo que está quebrado, parado, e não consegue peças para arrumar. Eu acho quase impossível hoje, na tecnologia que nós temos, não conseguir comprar ou se programar para você comprar peças para arrumar, seja lá o veículo, a máquina que seja. E nós vemos o quê? Hoje, a gestão municipal contratando uma empresa para fazer o serviço das estradas rurais. Vão se gastar talvez milhões para fazer o que o próprio maquinário da prefeitura pode fazer. É o mesmo serviço. Vou dar um exemplo aqui, no bairro da Barra, onde eu moro. Nós ficamos
mais de um ano sem manutenção na estrada. Mais de um ano. Lembrando que a lei orgânica do município, ela exige do prefeito a manutenção de 6 meses nas estradas rurais. E no bairro da Barra, mais de um ano nós ficamos sem manutenção. Em 2021 para 2022, junto com os moradores do bairro, nós compramos material para pôr na estrada para que nós pudéssemos ter o direito de ir e vir. No bairro onde eu moro, quantas situações ocorreu na época de chuva de um SAMU ter que socorrer alguém e não conseguir chegar no local? E recentemente ocorreu isso no bairro da Barra novamente. Uma gestante que precisava do socorro do SAMU e precisou alguém arrastar o SAMU para poder tirar do local. Fizeram uma manutenção meia boca nas estradas, meia boca, colocando terra vermelha sobre o material que nós, moradores do bairro, tinha comprado há 2 anos atrás. Tinha as valas nas laterais da estrada, que as fortes chuvas fizeram, tinha, mas o meio da estrada não barrava nós de passar, de ir e vir. Foram lá, colocaram essa terra e tal, deram um check-up meia boca das estradas, veio a primeira chuva leve, interditou todo mundo no bairro. Isso porque nós no bairro da Barra tem a saída ainda de uma opção, né, pelo bairro do Padre José ou pelo Paraitinguinha. Nenhuma delas conseguia passar. Meu Deus. Então isso é uma falta de respeito com os moradores da zona rural. E eu tenho o costume de dizer que estradas rurais, ela também é uma questão de saúde, como eu acabei de falar aqui. Se a estrada estiver ruim, nós podemos perder uma pessoa da nossa família. Então é uma questão séria também. E como eu já falei, existem várias serrarias, pessoal que trabalha no eucalipto, corte de eucalipto, carvão, isso é o que gira a economia do município. Então eu acho que, sem falar da questão das estradas onde tem os pontos de atrativo turístico, as pousadas, que precisa de qualidade nessa estrada. Você pensa bem, eu tenho hoje um bar no bairro onde eu moro, tem um barzinho lá, que eu fico mais fechado do que aberto. Quando a estrada está boa, até anima em reabrir, trabalhar, oferecer algo aos clientes, trazer, o pessoal gosta de ir lá, participar, bater um papo. Mas como que eu vou fazer isso, divulgar alguma coisa do meu comércio, sendo que a pessoa pode ir e não conseguir chegar lá, ou se ele ir, vai ser a única vez, porque ele vai falar, meu Deus, nunca mais eu volto com uma situação de estrada dessa, se chove aqui eu estou perdido, eu não volto para casa mais. Um exemplo, estou dando um exemplo da minha situação, mas isso reflete aos donos de pousada, um ponto de atrativo turístico. Nós pegamos um exemplo, uma visita que eu fiz lá no distrito Nossa Senhora dos Remédios, que a máquina não pode fazer manutenção da estrada no bairro Itaguaçu e Barro Preto, por causa daquela questão da divisa de distrito Salesópolis e Biritiba-Mirim. A família não pode trazer o seu filho de lá no posto de saúde do distrito para tomar uma vacina. Porque quando busca o atendimento no município de Salesópolis, eles falam que tem que ir em Biritiba. Isso é um descaso, André. Isso é uma falta de respeito com essas famílias. Famílias que nasceram e foram criados ali. Seus avós ali, netos, bisnetos, enfim. Sua conta de luz é Salesópolis, seu registro das propriedades é de Salesópolis, e não pode o município dar atenção básica, um mínimo que ele tenha direito. Então, questão de estrada é uma questão muito séria também, e no qual já tive várias conversas com o Rafael. Uma das questões que eu gostaria de estar à frente vai ser
voltado ao povo da zona rural. Nós temos diversas situações. Eu, graças a Deus, eu tenho um carinho muito grande pelo povo da zona rural. Tenho um trabalho com as comunidades rurais há mais de 25 anos, né? Voltado às comunidades. Então eu tenho um carinho, um respeito muito grande pelo povo da zona rural. E eu me sinto em casa quando eu chego em qualquer casa na zona rural. Onde eu vou, eu conheço. Às vezes são pessoas, famílias que a gente não tem muita intimidade, mas eu sinto um carinho muito grande de estar andando no meio do povo da zona rural e levando as informações, ou seja, qual seja o assunto, André. Eu me sinto em casa quando eu chego em alguma casa na zona rural para ser atendido. E graças a Deus, onde eu chego, sou muito bem atendido na zona rural, e no qual eu sou muito grato pela amizade que eu tenho com o povo da zona rural. E também nos bairros aqui da nossa cidade também. E a gente sabe que é um povo humilde, né? Nossa cidade é um povo humilde, atende muito bem a gente quando a gente chega, mas o mais gostoso é a gente poder contribuir e atender essas necessidades dentro do dia a dia. E o povo da zona rural é estrada, saúde e a questão da educação, que eles precisam ter esse conforto para os seus filhos, para a família. Então eu acho que é um trabalho muito importante que nós temos que trabalhar muito. Com certeza. Claudinho, nossa próxima pergunta é sobre o distrito de Nossa Senhora do Remédio. Qual a sua opinião sobre o atendimento dos serviços públicos oferecidos ao distrito? Você acha que tem que melhorar ou está tudo bem? André, situação do distrito hoje, nós já falamos aqui em algumas situações. Hoje o distrito, ele não tem um atendimento na saúde. Não tem médico. Não tem um atendimento social ao nível que o distrito precisa. No esporte também lá, largado. Nós acompanhamos e conversamos com vários moradores de lá, famílias. Não tem... Falta tudo lá no distrito, vamos dizer. Falta tudo. Como já falei aqui, questão de estradas, onde a máquina não pode passar, porque tem aquela demanda da questão da divisa do distrito. Inclusive, eu tive com famílias que precisou buscar apoio e pressão política na cidade vizinha, Biritiba-Mirim, para que o município pudesse fazer o atendimento aonde estão falando que é Biritiba. Quando eu tive vereador, André, nós fizemos um trabalho muito forte para que o prefeito, que é o atual até hoje, abrisse uma ação na justiça para poder resolver a questão do distrito. Em 2019, quando eu era presidente da Câmara, saiu um parecer do Tribunal de Justiça falando de toda a situação, o erro do IGC, que é tudo que nós sabemos. Os moradores sabem, o povo da cidade sabe. Qual que foi a questão? Um erro geográfico do IGC, o IGC não assume a responsabilidade do erro e virou um transtorno todinho nessa questão. Mas nós sabemos que a única situação para resolver isso aí vai ter que ser um plebiscito. E nós sabemos de que forma que vai ter que acontecer esse plebiscito. Nós precisamos de um político forte, um líder de bancada, para conseguir apresentar, levar esse problema na Câmara Federal e resolver de vez esse problema. Até essa conversa que eu tive com o Rafael voltada a isso, hoje o líder do partido do Rafael é o Gilberto Kassab, um líder até nacional do partido, do estado, e nós precisamos o quê? Levar esse problema para ele e tentar, por intermédio dele, através da influência política, liderança dele, brigar por esse trabalho para se resolver aqui pelo distrito.
esse problema ele foi esquecido, né? Esse problema foi esquecido, André. Foi esquecido. Eu que é como eu tona com ele na entrevista com os pré-candidatos a prefeito. Sim. Mas há muito tempo a gente não vê ninguém tocando no assunto, a não ser o pessoal da colônia, principalmente, que é o que mais briga pelo... Sim, com certeza. Então, essa decisão desse parecer saiu em 2019 e de lá para cá nós não vimos nenhuma outra questão. Até acredito que poderia outros políticos, né, que sempre levam, vamos dizer assim, a maioria dos nossos votos para se reeleger, eu acho que caberia a eles abraçar essa causa também para resolver o problema do nosso município, porque nós sabemos que a colônia japonesa eles têm como se diz, eles têm uma preocupação muito grande com essas decisões. Eles têm um carinho por Salesópolis, desde quando eles se instalaram ali é Salesópolis, sim, toda a vida. Né? Como eu já falei, você vê lá cadastros de terrenos, inscrições, é tudo Salesópolis. E para nós de Salesópolis também é muito importante que nós não perdemos essa área, não podemos perder isso para outro município. E o município de Salesópolis, mesmo que seja, como eu tive essa conversa com o Rafael, mesmo que seja através de ação judicial, uma outra ação judicial, nós não podemos deixar de dar o atendimento básico para essas famílias. Seja na manutenção de estrada, seja na coleta do lixo, que é uma outra questão vergonhosa no nosso município. Vergonhosa. Nós sabemos, como falei, da questão de atendimento, levar uma criança para tomar vacina e um servidor falar que aonde você mora é Biritiba, você tem que levar em Biritiba. E a família tem que discutir para ser atendido. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Porque se tramitou dentro desse parecer que eu tenho acesso, inclusive está aqui na minha mão, com relação a isso, que é ter que aguardar um plebiscito e tal, não justifica o município deixar de dar o atendimento básico para aquelas famílias. Porque são eleitores de Salesópolis, são famílias de Salesópolis, suas propriedades é de Salesópolis, sua conta de luz é de Salesópolis, não tem aquela taxa da iluminação pública lá, o CIP que nós pagamos, que vem para o caixa da prefeitura? É uma contribuição para Salesópolis. Sim. Então, eu acho que é um desrespeito muito grande o que o povo do distrito está passando hoje. Então, nós temos escolas que quando chove, cheio de goteira dentro. Nós sabemos, como já falei, questão do esporte, tudo largado, tem que ser retomado, todas essas situações que precisa, tem que retomar a questão do esporte lá, a reforma daquele ginásio de esporte, ver o que necessita, o que precisa, a prefeitura assumir aquilo ali para poder fazer a reforma e oferecer de volta para que os moradores dali possam estar cuidando e desenvolvendo projetos ali, porque isso é importante. O esporte também é saúde. Com certeza. Esporte é saúde. Nós temos situações, André, na nossa cidade. Tive numa casa esses dias atrás, uma visita com uma família, que uma criança necessitava de fazer natação para poder diminuir a questão do problema de saúde dessa criança. E não consegue em Salesópolis. Não estava conseguindo. É o que a família me passou. Então, por isso que eu falo, esporte também é saúde. A estrada também é saúde, como eu falei. Uma ambulância não chega para socorrer uma pessoa, morre. Por causa do quê? Da estrada. Sim. Então, nós temos que desenvolver um trabalho junto com a colônia japonesa no distrito para fortalecer a agricultura cada vez mais no nosso município, que é muito importante. Quantas pessoas os agricultores do remédio não empregam? Quantas pessoas não trabalham lá? Muitas pessoas. Nós temos daqui, da área central da cidade,
bastante colaborador que vai lá desenvolver o seu trabalho na agricultura. Então, o distrito é muito importante para nós também. O distrito é uma área que merece todo o respeito. Distrito é Salesópolis, distrito não tem que ser separado, dividido. Todo o benefício que o povo da cidade, da área central tem, o distrito tem que ter também. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, é isso que nós temos que fazer. Dar o mesmo atendimento que o povo da área central, da zona rural tem que levar para o distrito. Quando eu falei de estar levando leite às famílias que precisam para a zona rural, nas associações, escola, ou até mesmo comunidades, eu citei de forma geral, mas incluindo o distrito também. O distrito tem que ter esse olhar também. Sim. Nós temos famílias de distância longa nas estradas rurais do distrito ali, que necessita também dessa atenção. Então, nós vamos fazer um trabalho voltado ao distrito, sempre estar reunindo com o Alvor, pessoal do Alvor, porque eles têm muito conhecimento, muitas situações, para estar nos ajudando até a fortalecer, como se diz assim, resgatar a confiança política do distrito. Porque nas visitas que eu fiz lá, hoje a situação é complicada, André. É muito complicada, lamentavelmente. É muito complicado. Então, o povo lá está carente de tudo, está muito carente. E dei um exemplo da gestão do Rafael, quando ele comprava legumes, frutas para as crianças na escola, e tinha a agricultura familiar, sim. Projeto de agricultura familiar. Quantas pessoas não passaram a plantar, seja lá uma abóbora, seja um tomate, frutas, banana, para poder vender para a prefeitura. A prefeitura cadastrar essas famílias, os agricultores, e poder gerar emprego para que essas famílias possam ganhar o seu dinheirinho. Às vezes uma propriedade pequena, ele pode plantar alguma coisa e estar vendendo, oferecendo esse alimento de qualidade para as crianças. Porque eu tenho o costume de dizer também que uma boa alimentação para as crianças, ela vai refletir no aprendizado dos professores, ela vai refletir até na aprendizagem das crianças. Criança com barriguinha cheia, ele vai se sentir mais feliz na escola, vontade de voltar outro dia. E se for uma alimentação com mais qualidade, melhor ainda. Nós temos essa responsabilidade. Eu acho que o político tem que ter essa responsabilidade de fazer esse olhar pensando em tudo. É o básico que nós estamos falando aqui. Nós não estamos falando muito, não. Né? Nós falamos na questão social, nós falamos na questão da saúde. Você vê a questão social voltada à educação, juntando questão, por exemplo, de um uniforme escolar, você inclui a criança numa igualdade social, ninguém é melhor do que ninguém, né? Você vai combater racismo, você vai combater o bullying. Sim. Então, isso acho que falta na nossa cidade, no distrito, falta tudo isso. Acho que é de suma importância. E tudo isso, boa parte disso o Rafael já mostrou quando foi prefeito, que ele fez, que é capaz, e algumas outras coisas surgiram, outras novidades ao longo do tempo, né, através das mudanças de leis e algumas coisas. E hoje eu acredito que nós podemos oferecer ainda mais e com muito mais qualidade para os moradores do distrito e também por toda a nossa cidade. Outra coisa, André, a patrulha agrícola. O distrito, como nós já falamos aqui, é muito forte na agricultura. Então eu acho que tem que ter um olhar diferenciado para fortalecer esses agricultores, dar um amparo a eles. E eu estive nas visitas lá, eu vi que o distrito está muito carente ou está faltando uma gestão mais qualificada que atenda a demanda do distrito.
Então isso é uma das causas também e precisa dar uma atenção diferenciada, porque os agricultores, eles precisam desse apoio do município, do poder público. Então eu acredito que hoje está havendo uma demanda muito grande, mas que o município está deixando a desejar, não está atendendo os agricultores. Então eu sei que precisamos dar uma atenção, como se diz assim, uma atenção priorizada aos agricultores com relação à patrulha agrícola. Para concluir, André, em 2005, quando eu tive a oportunidade de estar como vereador suplente, eu fiz uma moção de congratulações oferecida a uma moradora do distrito, filha do ex-vereador do Júlio Kodama, e na época jornalista, Simone Kodama, e ela fez uma matéria na revista Opinião, e ela foi um destaque, né? Porque ela colocou um subtítulo nessa revista, que foi, assim, que ela abrangiu uma grande parte da população aí, da nossa região, e ela colocou assim: perto da capital e longe da poluição, Salesópolis é mais do que apenas a nascente do Rio Tietê. Então, eu fiz um trabalho voltado a essa jornalista na época, e foi assim, o mínimo que o Poder Legislativo podia fazer de agradecimento a essa jornalista por ela levar o nome de Salesópolis, e é uma moradora do distrito. Até hoje quero aqui agradecer por esse trabalho que ela tem feito à época por Salesópolis, né? E o tanto que Salesópolis evoluiu de lá para cá, né? Sim. Em algumas situações, apesar de tantas dificuldades que nós enfrentamos ainda, mas nós temos pessoas no distrito, na nossa cidade, que amam essa cidade e que querem o melhor por Salesópolis. Com certeza. Então, eu acho que é muito importante a gente reconhecer essas pessoas que querem fazer algo de melhor, pensando na nossa cidade, no nosso povo, porque a nascente do Rio Tietê, ela se tornou hoje hoje ela é o maior marco turístico da nossa cidade, um ponto de atrativo da nossa cidade, que deu o título de Estância Turística de Salesópolis. Então, e esse trabalho dela foi também gratificante para a nossa cidade. Então, quero deixar aqui todo o meu carinho, respeito por todo o povo do distrito, e dizer que o distrito hoje ele está carente de muitas situações, de muitos problemas, mas que em breve nós cremos que tudo será resolvido. Nossa próxima pergunta é sobre a política de favores. Claudinho, qual é a sua opinião sobre a política de favores, onde a população tem que pedir ajuda por atendimento público? André, isso daí é uma questão que eu sofri muito quando eu tive vereador na Câmara por 4 anos. Porque em 4 anos que eu tive lá de vereador, eu não marquei e não fui pedir para marcar nenhuma consulta para ninguém. Não fui pedir um carro para estar levando alguma pessoa que precisasse nenhuma vez. Eu fui na secretaria diversas vezes brigar porque não estava atendendo aquela família ou aquela pessoa que precisava. Eu acho que o atendimento ele tem que ser digno para todos, ele tem que ser igual para todos. Ninguém é melhor do que ninguém. Salva-se aquelas questões de urgência. Sim. Tem algumas questões que tem que ser atendido com urgência. E Salesópolis, ele tem um costume. Salesópolis tem um costume de você vai ali na prefeitura, você não é atendido, você sai de lá sem decisão nenhuma, e aí é onde você vai?
Você vai na Câmara, você vai procurar um vereador que você conhece, que tem amizade, e aonde o vereador é muito mais fácil de você achar do que você achar o prefeito. E aí você chega, o vereador tem que ir lá na secretaria pedir favor. Eu nunca fiz isso em 4 anos de vereador, porque eu não concordo com esse tipo de política de favores. Eu acho que todo cidadão tem o seu direito de atendimento igual na saúde, na educação, seja numa creche, seja mesmo, por exemplo, agricultores na patrulha agrícola, todos eles querem, todos eles têm o seu direito, então tem que ser igual para todos. Cronograma da patrulha agrícola, igual para todo mundo. André, você fez requerimento lá, solicitou, ó, tem 2 na sua frente, você aguarda atender esses 2, depois é você. Na saúde, a mesma coisa. Você pode até ter no portal de transparência, sabia? Tem uma lei que nós aprovamos na Câmara a respeito dos agendamentos de vagas na creche e na saúde. Que era o quê? Você pode acompanhar pelo seu celular, no site lá da prefeitura, quantas pessoas tem na sua frente, que dia você vai ser chamado para ser atendido. Isso é transparência. Sim. E acabar de vez com a política de favores. Porque o vereador, ele não tem que cruzar o braço para o prefeito. Ele tem que fazer o seu papel. Legislar, fiscalizar. Se tiver a necessidade de denunciar, ele tem que denunciar. Porque você faz a denúncia, você já vai deixar o prefeito atento numa outra situação. Se tiver com maus intenções de algumas situações, ele vai pensar um pouco, fala, opa, a Câmara está ativa, o vereador vai para cima, vai tomar as providências. Então é isso que nós precisamos. Um poder legislativo, ele não tem que viver de favores, trocando favor com o prefeito, população pedindo favor para o vereador, não tem que pedir favor para ninguém. A população já paga o salário dos políticos, eu sempre falei isso na tribuna quando eu fui vereador. Quem paga meu salário é a população. Eu estou aqui para defender ele, o interesse dele e cumprir com o meu dever. Então, sempre falei isso na tribuna. Quando eu falava isso, alguns não gostavam. Mas é a realidade, é a verdade. Então, acho que política de favores, ela tem que acabar. Tem que acabar. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Eu acho que todo mundo tem o seu direito. Eu acho que todo mundo é digno de um atendimento à saúde, de um atendimento numa creche municipal, de um atendimento com a patrulha agrícola, com a manutenção de estrada, enfim. Todos os setores do poder público, eu acho que deve ter transparência e respeito pelo cidadão. Eu acho que o principal de tudo é o respeito. Quando você tem o respeito, você consegue vencer todos os obstáculos. Às vezes demora um pouquinho, mas a população entende. Você com diálogo, explicando a situação, a pessoa entende. Eu sei porque eu convivi isso 4 anos de vereador ali, atendendo gente todos os dias, todo santo dia. A maioria dos dias eu chegava na Câmara 7h30 da manhã, antes da Câmara abrir. Eu esperava abrir, eu estava ali no carro esperando abrir. Quando abria a porta da Câmara, eu já começava a correria de olhar os projetos, de ver a solicitação que tinha ali para fazer de indicação, atendimento de melhorias para a população. Enfim, era o dia inteiro na correria. Ia até os bairros, via os problemas, colocava aquele problema para ser discutido, cobrava cronograma de tudo. É o que nós estamos falando aqui. Se você fazer um cronograma para tudo, existe as situações, as divergências que podem mudar, vai existir, normal, mas você consegue atender a população. Dando satisfação, aconteceu algum problema hoje, não vai conseguir dar esse atendimento, entra em contato com a pessoa, avisa, conversa. Eu acho que tudo isso faz parte. E não é possível, como se diz, não vai ser possível você fazer as coisas que não vai poder fazer. Eu acho que tudo é possível, mas dentro dos seus cronogramas, do que você pode estar fazendo. Então eu acredito que política de favor nunca fez parte do meu modelo de política
e eu acho que é um desrespeito até com o cidadão, e eu acho que isso deve acabar, André. Muito bem, se Deus permitir, pode ser que acabe a partir de agora. Vamos ver. Muito bem, eu concordo plenamente e acredito que o atendimento público tem que ser para todos. Com certeza. Claudinho, na sua visão sobre o município, a questão do desenvolvimento, educação, turismo, geração de emprego, o que pode melhorar? Bom, André, nós já falamos algumas situações aqui voltado a esse tema. Mas assim, como falei, hoje, geração de emprego, ela é uma das causas importantes que necessita de um trabalho do poder público para que nossa cidade, nossos jovens e a população de modo geral possa desfrutar, né? Buscar o seu recurso, melhorar sua renda. Acho que o poder público ele pode desenvolver projetos, como até o Rafael falou, que tem um projeto que em breve ele vai estar divulgando esse projeto dele, de um grande investimento para treinar os empreendedores, os agricultores, pessoa que tem pequena propriedade e que quer ser um empreendedor, né? Através do Banco do Povo, muitas famílias, às vezes, ele não consegue alavancar seu negócio ou abrir o seu próprio negócio, muitas vezes com ideias boas, mas ele não consegue, ele precisa de apoio do poder público. O poder público ele deve oferecer cursos, capacitar a pessoa, ensinar ele como ele começar o seu negócio e investir também nele através do Banco do Povo, por exemplo, cursos em parceria com o Sebrae. Então, existe a possibilidade da gente correr atrás disso daí e fortalecer esses projetos para que a população da nossa cidade consiga sobreviver do seu próprio negócio. Como já falei aqui, hoje, para buscar uma vaga de emprego em outras cidades, devido à tarifa do transporte de ônibus, hoje as portas estão fechando para Salesópolis. Você pega Mogi das Cruzes, Jacareí, São José, ou Suzano, outras cidades, a não ser que seja um concurso público. No caso contrário, as empresas estão fechando as portas para Salesópolis, até mesmo Biritiba-Mirim. Pessoal do distrito. Então, o que o poder público tem que fazer? Ele tem que desenvolver sim, um projeto voltado à realidade da cidade, incentivar as pessoas que querem montar seu negócio, sobreviver do seu próprio negócio. Eu até digo que eu falo assim, eu sou um empreendedor, André, que já dei pulo para todo lado. E então, existe as portas abertas para nós, se nós tivermos assim um apoio do poder público, de oferecer, de apontar alguns caminhos que seja fácil para qualquer um de nós buscar a nossa renda. Se tiver um apoio do poder público, acho que fica mais fácil para a gente. Porque às vezes a gente fica muitos anos pensando no que fazer. Por falta do quê? Muitas vezes de um apoio, de um empurrãozinho, para que a gente entre naquele trilho e segue em frente. Então, Salesópolis tem muito disso. Porque Salesópolis, o povo da nossa cidade, a maioria vive do seu próprio negócio. Só que muitas vezes, muitas pessoas, ele não consegue evoluir o seu negócio. Muitos não conseguem evoluir. Ele fica amarrado com aquela situação ali. E se o poder público oferecer algo que brilhe os olhos dele, chame a atenção dele, para ele abraçar aquela causa, com certeza vai ser bom para todos. Sim. Isso vai gerar emprego, vai melhorar a sua renda. Se você ganha um dinheirinho a mais, você não vai ficar pedindo favor, como nós falamos aqui, você vai gastar o seu dinheiro ali numa clínica, você não vai no posto de saúde buscar remédio, você já vai chegar ali e vai comprar. Você vê, uma coisa gira em torno da outra. A economia dentro do município, ela melhora, no geral.
Então, eu acho muito importante desenvolver um trabalho de geração de emprego. Nós já falamos de várias situações aqui que empregam o nosso município, mas que precisam de apoio. Até mesmo os empresários. Tem empresário da nossa cidade que ele precisa do apoio do poder público. Ele precisa. Não pode haver perseguição. Não pode haver limitação para que o cara trabalhe ali amarrado, sob pressão. Isso não pode. Nós temos que evoluir, nossa cidade tem que evoluir. O povo tem que ficar tranquilo, ele não pode sofrer ameaças, ele tem que ficar à vontade com o trabalho dele, com o dia dele, dia a dia, enfim, para que realmente Salesópolis possa ser uma cidade que nós almejamos. No turismo, já falamos aqui, mas o turismo também é uma das pastas que precisa envolver mais gente da nossa cidade. Os comerciantes, eles precisam acreditar, trazer mais parceiro da nossa cidade que queira investir mais na cidade. Nós temos muita gente com potencial de investir na cidade que ele não investe, ele tem medo. Mas por que ele tem medo? Porque ele é inseguro com as questões políticas da cidade. Então ele tem os receios. Então isso precisava acabar também na nossa cidade. Para que as pessoas da nossa cidade, que têm estrutura financeira, ele possa acreditar mais na cidade, gerando empregos, evoluir mais seus negócios, para que o dinheiro ele gire aqui mesmo. Se uma pessoa é daqui, um empresário é da nossa cidade, se ele investir mais para que ele tenha um retorno maior, ele está ajudando o comércio local, a economia do município, está girando tudo em torno da nossa cidade. Então eu acho que isso é muito importante. E é uma questão que temos que valorizar. Temos que valorizar. Pessoal, chegamos ao final da nossa entrevista. Primeiramente, agradeço a todos vocês que estão aí assistindo e quero também agradecer ao Claudinho do Som, que aceitou participar das entrevistas, respondeu todas as perguntas. E, Claudinho, muito obrigado. Obrigado mesmo. É um momento importante para a cidade, né? Para que as pessoas conheçam os candidatos. Agora nós temos alguns minutos finais, você também faça seu agradecimento final. André, eu que agradeço a você pelo convite, agradeço por esse trabalho de sua iniciativa de estar entrevistando os pré-candidatos, né? E eu acho muito importante, eu acho que a gente aceitar o convite de expressar as nossas ideias, os nossos planos, nossos trabalhos, eu acho que isso é muito importante para a população. Então eu que agradeço a você pelo convite, tá? Agradeço também a todos os pré-candidatos que passaram por aqui. Sim. Que aceitaram esse desafio que não é fácil, um desafio de pré-campanha até aqui, mas que aceitaram participar do momento democrático do nosso município. Então, é muito importante, porque não seria fácil a gente criticar os nossos representantes, nossos políticos, se não tivermos a coragem de enfrentar os desafios também. Sim. Então, isso é muito importante. Por isso, eu agradeço a você e todos os participantes desse pleito eleitoral que dará início em breve, e até o momento todos somos pré-candidatos. Quero também agradecer, André, a todos que estão assistindo essa entrevista, agradecer a todos os meus familiares, todos os nossos eleitores, agradecer os meus pré-candidatos do meu partido, o MDB, e do PSD, da chapa Rafael e Claudinho. Então, e agradecer assim de modo geral a toda a população de Salesópolis que com paciência assistiu toda essa entrevista, assistiu todos os candidatos, fazer uma comparação,
para enxergar também quem realmente está preparado e comprometido com a nossa cidade. Eu acho que isso é de suma importância. Então, eu que agradeço, André, pela oportunidade mais uma vez. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Até a próxima.